Oi pessoal, boa tarde. Ao vivo aqui para mais um Despertar Consciente. Quem já estiver ao vivo aí comigo, por gentileza, me dá um ok aí, como é que tá o áudio, como é que tá a imagem. Vamos falar hoje sobre as sombras. Hoje, o assunto de hoje é a minha mistura preferida, HQI com sombras. Bom, então, Despertar Consciente, quem chegou de paraquedas aqui, toda terça e quinta às 13 horas eu estou ao vivo com vocês aqui trazendo conteúdos sobre como funcionam os bastidores da nossa consciência, o que está por trás da natureza das nossas escolhas, como podemos colocar tudo isso em prática para facilitar o nosso dia a dia. E recentemente eu estou com uma série de temas aqui sobre como que a HQI pode auxiliar em determinados temas e assuntos. E o de hoje, como que a HQI pode ajudar a integrar as sombras. Então, quem já conhece meu trabalho aqui sabe que eu sou apaixonado aqui com esse tema, com esse conteúdo sobre as sombras e HQI. Sou suspeito para falar, né? A metodologia que mudou tanto minha vida que eu busquei me tornar aqui um terapeuta e levar essa mensagem para as outras pessoas também. E quando eu descobri o conteúdo sobre as sombras também fiquei apaixonado, e os dois então são assuntos então que se complementam bastante e eu aprecio muito, tem feito muita diferença tanto na minha vida pessoal como também dos alunos e clientes que eu tenho a oportunidade de acompanhar. Então sempre eu estou aqui no Instagram trazendo conteúdo sobre HQI, outros temas também, e um dos que eu mais gosto de falar sobre as sombras. Então hoje eu vou falar como que a HQI pode ajudar a integrar as sombras. Se você está chegando por agora e está perdido o que é HQI e o que é sombras, vou trazer também de uma forma aqui que você vai conseguir acompanhar, tá? Eu busco sempre trazer no Despertar Consciente conteúdos mais diretos e objetivos, entendendo a demanda e a necessidade das pessoas que estão na correria do dia a dia, né? E também tem outros encontros mais aprofundados, aonde eu exploro com uma liberdade de tempo maior. Inclusive, já deixando aqui recados para vocês, tá? No dia 13 de setembro, vai dar num sábado, às 14h30 de Brasília, tá? Eu vou estar ao vivo, aí não vai ser live, tá? Vai ser em plataforma fechada. Eu vou estar fazendo um encontro sobre HQI. Então, se você quer conhecer HQI, nesse encontro eu vou passar todo o embasamento científico da metodologia, discutir o raciocínio da HQI com a demanda que vocês buscarem trabalhar, e vou ensinar a técnica para você já sair desse encontro praticando. Tá? Então, anota aí na agenda, vai ser no sábado, dia 13 de setembro, às 14h30. Tá? Então, o encontro vai ser ao vivo em plataforma fechada e vai ser gratuito, tá? Você não paga nada por isso. Quem quiser se inscrever, eu vou deixar o link nos meus stories do grupo VIP, que é onde eu coloco a agenda, onde eu vou deixar também o link para vocês participarem desse encontro, ok? Então, quem quiser, entra lá nos meus stories, que aí você vai ver o link. Se não achar, entre em contato comigo no privado solicitando o link para entrar no grupo. Tá? O grupo é fechado, então não tem bom dia, boa tarde, boa noite, não. É um grupo bem tranquilo. Então ali eu vou colocando as gravações dos meus encontros, a agenda e todas as informações, e especificamente desse encontro eu vou deixar o link para você acessar no sábado, para você participar ao vivo comigo desse encontro, ok? Lembrando que este encontro não vai ficar gravado, tá? Então, quem quiser participar, importante assistir ao vivo, ok? Bom, então, recado dado sobre a palestra ao vivo sobre a HQI. No dia 16 de setembro, eu dou início a uma nova turma do curso de HQI, tá? Então, aí já é um curso com 5 aulas ao vivo também, plataforma fechada, onde você vai aprender a montar um protocolo completo de autocura através da metodologia. Então, quem quiser saber mais informações sobre o curso, pode entrar em contato comigo também, ok? Então, deixa eu ver se tem outro recadinho aqui. Ah, tá. Na próxima terça-feira, eu não vou conseguir estar ao vivo com vocês aqui no Despertar Consciente. Na quinta, voltamos normalmente com a programação toda terça e quinta às 13 horas ao vivo, com conteúdos aqui para vocês. Então, próxima terça-feira, dia 9, não teremos o encontro. No dia 11, estamos de volta, ok? Bom, então vamos lá, vamos falar em nosso assunto, como que a HQI pode integrar as sombras. Então, primeiro, vamos lá, o que é HQI, rapidinho, direto e objetivo aqui, para a gente entrar no de sombras, que é um tema um pouco mais complexo e
e onde nós vamos explorar aqui hoje. Bom, HQI é a ferramenta, tá? Então, quem não conhece HQI é a metodologia, no qual quem não conhece e quiser aprender, vai aprender comigo no dia 13, de forma gratuita. Se você está assistindo a gravação depois, né, fique acompanhando as minhas postagens para saber quando que vai ter o próximo encontro, tá? Então, a HQI é a ferramenta que nós colocamos todo esse conhecimento em prática. Ela é uma metodologia de autocura consciente que permite à própria pessoa, de forma simples, direta e objetiva, buscar na consciência as informações armazenadas ao longo da sua experiência que geraram a realidade negativa ou em desequilíbrio que você esteja vivenciando. Pode ser um problema de saúde, financeiro, relacionamento, afetivo, qualquer área, tá? Então, a HQI ela possui um raciocínio próprio que permite mapear de forma precisa a causa desses desequilíbrios e a própria ferramenta você utiliza ela no seu dia a dia fazendo esse ajuste de consciência. Então, essa é uma introdução rápida aqui sobre o que é HQI. Tá? E sombras, o que são sombras? Sombras psicológicas é um assunto muito importante que eu acredito que deveria ser ensinado de berço. Por quê? O que é uma sombra? Uma sombra são as nossas personalidades reprimidas. Então, por trás desse corpo físico existem personalidades fazendo escolhas e interagindo com o mundo externo. Então, digamos que essa nossa identidade interna são as nossas personalidades. Essas personalidades, ela tem dois lados da moeda. A personalidade que se expressa e interage no mundo externo e tem a personalidade reprimida. Tá? Então, a personalidade reprimida é uma sombra, ela vira uma sombra. Na verdade, não é só a personalidade reprimida, é tudo que é reprimido pela psique. Seja a personalidade, seja uma vontade, seja um desejo, seja um sentimento, seja um padrão mental, tudo aquilo que não é manifesto, não é integrado à psique, é fragmentado, ela é reprimida e é jogada para debaixo do tapete, né, do inconsciente. Só que como não existe lixeira cósmica, essa repressão não quer dizer que ela não existe mais. Ela fica reprimida e vai virando uma sombra. E essa sombra é a mesma coisa que você tentar represar um rio. Por certo tempo você até pode interromper o fluxo desse rio, mas à medida que ele vai sendo represado, ele vai acumulando tanta força que a primeira fresta que ele encontrar, ele vai querer vazar e vai sair levando tudo. Isso acontece com essas personalidades, sentimentos, crenças, tudo aquilo que é jogado para debaixo do tapete no inconsciente. Eu busco até uma frase que eu gosto muito de trazer nas minhas postagens, toda vez que nasce um dilema, nasce um problema. Podemos mudar também essa frase, toda vez que nasce um dilema, nasce uma sombra. Porque quando nasce um dilema, é como se começasse a nascer um conflito interno. Então esse dilema, ele não existe à toa. Porque se ele estivesse integrado, não seria um dilema, seria apenas uma informação agregada à sua consciência que aumenta a sua complexibilidade. Quando cai no dilema, seu inconsciente fica tentando processar essas informações. Então, provavelmente, um lado vai se manifestar e o outro vai ser reprimido. Este lado reprimido vira uma sombra. E essa sombra insatisfeita, ela vai ficar influenciando nas suas escolhas, na sua realidade física, na sua tomada de decisão, na autossabotagem. Então, sombra está por trás de todos os problemas. Henrique, quer dizer então que a sombra é ruim? Depende. Se você integra, vira uma extrema oportunidade de crescimento. Se você joga concreto nela e tenta reprimi-la, vai virar um problema enorme lá na frente. Então, digamos que os nossos problemas no dia a dia são sombras reprimidas que vão se manifestando ou agindo de forma inconsciente, sabotando os seus resultados e seus objetivos. Então, quando você integra a sua sombra, é aonde que você consequentemente vivencia resultados na sua realidade física. Por isso que sombras, desde que o mundo é mundo, existem várias passagens, sejam espirituais, sejam filosóficas, sempre trazendo, mitológica, trazendo a ideia e o conceito da sombra. Tá? Sombras ficou famoso o termo sombras com Jung, que é conhecido como o pai da psicanálise. Então, o Jung foi quem cunhou o nome sombras, mas não foi ele que descobriu, né? Sombras, desde que o mundo é mundo, existe, então, essa abordagem com outros nomes, com outra forma de falar. O Jung foi quem trouxe, né,
na linguagem denominou de sombras. Tá? Então, e deixo muito de dica aqui para quem quiser também aprofundar o trabalho do Jung. Tá? Então, é um dos trabalhos mais ricos dentro dos estudos sobre as sombras psicológicas. Tá? O Jung, particularmente, eu acho a linguagem dele um pouco meio complexa, principalmente para a nossa época. Então, quem estiver começando a estudar esses conceitos, quiser começar estudando os trabalhos dos discípulos do Jung, tá? Fica uma dica aí que tem uma linguagem mais palpável para vocês começarem a introduzir esse conceito. Tá? E se quer mais arroz com feijão ainda, só dá uma olhadinha no meu canal, tem muito material sobre as sombras também. Inclusive, tem séries de aulas no meu canal, no meu perfil, sobre as sombras, e tem uma série que eu fiz com a Eliane Xavier também, que ficou muito boa, Iluminando as Sombras. Tá? Então, esse Iluminando as Sombras, se não me engano, tem 4 encontros. Então, se você quiser pesquisar um pouquinho ali também, tem esse material disponível. Tá? Depois eu vou ver se eu deixo nos stories o link de cada uma delas, para quem quiser aprofundar dentro do assunto sobre as sombras, ok? Tá. Então, como que nós vamos integrar a sombra? Porque sombra, como é algo que a pessoa... que é aí que está o problema. Porque se é algo que a própria pessoa está escondendo dela mesma, vai ficar complicado de achar, porque a própria pessoa joga concreto nisso. Talvez ela jogou concreto numa personalidade, num aspecto, num sentimento, numa situação, num desejo, numa vontade. Talvez lá com 10 anos. Ali ela joga concreto nessa sombra e depois ficou tão perdida dela mesma que ela nem tem consciência que reprimiu tudo isso. Então depois como é que você vai procurar algo que você escondeu de você mesmo, talvez lá na sua infância? Então por isso que sombra é um assunto muito complicado, porque estamos falando de algo que a pessoa reprimiu até dela mesma. Então talvez pode ser uma culpa, uma vergonha, uma injustiça, uma raiva ou uma situação que gerou todos esses sentimentos. Então se é algo que ela está reprimindo dela mesma, dificilmente ela vai encontrar. Até porque quando essa sombra ela é exposta por um terceiro, por uma situação, é onde que a pessoa vem com a ressaca moral, ela vem com aqueles lapsos onde ela vai jogar mais concreto em cima disso. E quando eu falo que ela faz isso, não é de forma consciente, olha, achei uma sombra, deixa eu esconder isso de mim mesmo. Não, todo esse jogo, ele é inconsciente. Por isso que a proposta aqui, né, do despertar consciente, porque as pessoas estão buscando solução no dia a dia sem nem saber a origem dos problemas e sem nem saber como resolver estes problemas. E inconscientemente está acontecendo um jogo na psique dela que faz um esforço tremendo para poder encobrir tudo isso. Então, olha a complexibilidade que é. Por isso que a maioria das pessoas tentam, e na prática poucas conseguem resultados consistentes, porque está tentando buscar solução para algo que ela desconhece ou algo que ela mesmo inconscientemente está jogando um concreto em cima. Então, como que nós vamos resolver isso na prática? Tá? Primeira forma, autoconhecimento. Primeiro ponto, saber que isso existe, que essa possibilidade está disponível e entender os bastidores da psique já é um grande salto, né? Porque a pessoa passa a tomar consciência e saber pelo menos aonde vai direcionar os recursos que ela tem para poder resolver. E como que a HQI pode ajudar nesse ponto? Eu preciso entender de sombras para poder praticar HQI? Não precisa. Se você fizer o praticar HQI, fazer o básico bem feito, consequentemente, sem nem saber que sombra existe, você vai acabar integrando as suas personalidades, as suas sombras e, consequentemente, alcançar seus resultados também. Tá? Agora, se você já conhece esse assunto, você aumenta o leque de possibilidades e você pode utilizar de forma muito mais precisa. É a mesma coisa. Para você dirigir um carro, é só você fazer o básico para poder dirigir o carro. Você não precisa ser um mecânico para dirigir um carro. Agora, se você tem o conhecimento, por exemplo, de mecânica e ainda é motorista, você vai fazer um uso melhor ainda deste veículo que você vai estar conduzindo. Então é basicamente essa mesma proposta. Você não precisa ser um mecânico para dirigir um carro, mas se você tem o conhecimento de mecânica, vai ser melhor ainda. A mesma coisa com a proposta da terapia. Você não precisa ser terapeuta, você não precisa entender sobre sombras, mas se você fizer o básico da HQI, você consequentemente vai alcançar os seus resultados. E se você estuda esses assuntos, não necessariamente você precisa se tornar um terapeuta ou ser um psicólogo,
né? Até porque o conhecimento sobre sombras não é um estudo exclusivo da psicologia, são literaturas abertas e disponíveis a todo público que pode utilizar dentro do seu dia a dia. Claro, se você quiser fazer uma formação de psicologia ou de psicanálise, né, ou se tornar um terapeuta, você pode ter mais recursos para isso. Agora, nós estamos numa época tão maravilhosa que todos esses conhecimentos estão disponíveis, aonde você pode aumentar a sua complexibilidade, seu autoconhecimento e no dia a dia compreender como que está funcionando os bastidores da sua consciência que te colocou em determinada situação ou em determinado problema, o que facilita a mudança da sua realidade. E como que HQI nós vamos utilizar tudo isso? A dificuldade quando você encontra e se depara com uma sombra reprimida é justamente o envolvimento mental e emocional. Então o fato, ele nada mais é do que apenas uma situação que ocorreu, que gerou informações que vai aumentar a sua complexibilidade. Agora, quando você esbarra num envolvimento mental e emocional neste fato no qual você vivenciou, talvez este envolvimento que gerou a necessidade lá atrás de jogar concreto nessa situação, gerando a consequência dela virar uma sombra, é justamente pelo envolvimento mental e emocional. HQI, como é uma ferramenta livre de julgamentos, aonde você, não importa o que você fez ou deixou de fazer, se estava certo, se estava errado, se devia ter feito diferente ou não, e sim é uma ferramenta para você fazer um ajuste de consciência desassociando mental e emocionalmente dos eventos no quais ocorreram, você consegue encarar essa sombra sem sofrimento, ou com o mínimo possível, né? Depende de situação para situação. E se encontrar algum sofrimento, mesmo que seja o mínimo possível, ele só existe porque ainda está associado. A partir do momento que você utiliza a metodologia e elimina essas informações, o fato passa apenas a ser um fato e o que começou com um trauma passa a ser uma experiência que antes te puxava para trás, agora essa experiência vai fazer com que você busque uma nova realidade, né? Então ela vem como algo que vai te potencializar, não te puxar para trás, né? Então, resumindo, né, essa seria uma aplicação prática de como que a HQI pode te ajudar dentro do tema das sombras. Então, hoje um conteúdo aqui direto e objetivo para vocês. Quem quiser aprofundar, já deixei os passos então aqui. Então tem material disponível no meu canal do YouTube e no meu Instagram, tanto sobre sombras como também sobre HQI. E sobre HQI, quem quiser aprender a metodologia já vai ter então um encontro gratuito, reforçando o convite, no dia 13 às 14h30. Tá? Então lembrando, vai ser um encontro ao vivo, não vai ficar gravado essa palestra sobre HQI, onde você já vai sair desse encontro praticando e aprendendo sobre a metodologia, ok? Então, se você está assistindo os meus stories essa semana, dá uma olhadinha depois lá no... Está assistindo a gravação dessa live essa semana, dá uma olhadinha nos meus stories que eu vou deixar lá uma sequência de alguns encontros, vou deixar o link de acesso à gravação das lives que eu já tenho salvo sobre sombras com a Eliane Xavier e vou deixar o link para você entrar no grupo VIP, onde você vai receber no dia 13 o acesso à palestra gratuita sobre HQI, ok? Então, recado dado, se você gostou desse conteúdo aí, deixa esse joia, o coraçãozinho aí que ajuda muito na divulgação do trabalho e compartilha aí com seus amigos que desejam também aprender mais sobre autoconhecimento, sobre HQI, sobre as sombras. Vai ser um prazer interagir com vocês, beleza? Beijo, até o próximo encontro, até lá!